mystical one I knew is returned and happier than lifting my heart away. Ooh, la 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 Nossa, improvisando total aqui, Mystical One, uma linda música do George Harrison. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Let It Beatles, discografia comentada dos Beatles. Hoje falando deste disco curiosíssimo aqui, Gun Trouble, lançado em 1982, em novembro de 1982. Eu me lembro que eu estava andando aí, não sei aonde, lá no centro da cidade, fui lá no Museu do Disco, daquela minha tradicional, nossa, Museu do Disco, eu sou velho mesmo. E aí cheguei e tal, entrei no Museu do Disco, assim, de repente, pá, dou de cara lá com o vinilzão importado do George Harrison, Gun Trouble. Falei, mas o que é isso, cara? Não tô nem sabendo que esse disco foi lançado. Pois é, era assim que a gravadora Warner estava tratando os lançamentos do George Harrison naquela ocasião. E o George Harrison, por sua vez, também, acho que lançou esse disco assim e não se preocupou, se uniu à gravadora nesse descaso pelo próprio trabalho dele, né? O disco, o Gun Trouble, gente, eu acho um disco assim, sabe, na esteira do Extra History. Não que ele seja musicalmente e climaticamente parecido ao Extra History, não. Eu prefiro o Extra History. Eu acho que o Extra History, apesar de ser um disco assim triste, carregado de emoções muito assim, de muita amargura, de muita angústia, ele tem umas músicas assim muito fortes e uma instrumentação muito legal que, com o passar dos anos, ganhou uma certa assim um quê de obra cult, né? Eu gosto do Extra History nesse sentido. Eu acho que todo artista tem lá um momento em que ele, angustiado, ele acaba produzindo uma obra que nem sempre é compreendida na ocasião, mas alguns anos depois ela ganha relevância, né? Foi o caso do Extra History. O Gun Trouble, ele é o contrário do Extra History, assim, em termos de clima. Ele é um disco alegre, você vê que a capa é toda colorida, tem foto do George, uma foto que nem é de 82, mas é uma foto dele lá de 74, que ele tá de chapéu, parece que ele tá de férias, né, de óculos, de chapéu, assim, tipo num saguão de aeroporto, esperando pelo voo, né? E é um disco iluminado, você vê a contracapa, tem uma foto dele lá com os colegas músicos que participaram do disco e da produção, né? Animados, fazendo graça, né? O George, na verdade, ele vinha passando bastante tempo na Austrália, lá numa casa que ele tinha lá, numa praia deserta, lá, uma coisa assim. Então ele estava compondo músicas mais animadas, e também tinha aquela coisa do Somewhere in England ter sido muito criticado, né? E ter sido visto como um disco assim, com temas religiosos, aqueles sermões religiosos do George, né? A gravadora implicou com o lançamento, fez ele regravar algumas músicas, né? Então ele estava meio puto assim com isso, mas de qualquer maneira ele meio que assimilou a lição, né? Ele falou, bom, deixa eu gravar um disco mais pra cima, parar de falar de Hare Krishna e discorrer sobre outras coisas. Olha, deu certo. É um disco alegre, com algumas ótimas canções. Ela começa com uma canção de pegada bem pop FM inglesa, daquele começo dos anos 80, que é Wake Up My Love, né? Que ele meio que sugere lá que ele tá falando de Deus, mas ele deixa a coisa assim bem diluída, né?
não fala explicitamente. É uma música animada, que tem uma introdução de sintetizador. Tem gente que compara essa música com uma outra música da época, daquelas bandas, tipo Duran Duran, aquelas bandas lá do começo dos anos 80, de pop rock, do começo dos anos 80, que assolavam o mercado inglês, né? Tem gente que tem, eu não vou lembrar que banda que é, mas tem gente que chegou a comparar, dizer que o Jorge deu uma puxadinha na introdução do sintetizador, ele imitou um pouco um desses hits da época lá, não sei. É uma música bacana, uma música que chegou a ser lançada em single, mas, como aconteceria com o resto do disco, passaria meio que batida assim. That's the Way It Goes é uma música muito boa. É uma música que o Jorge faz uma crítica lá seria um tema constante para ele dali para frente, né? Criticando a fofocagem da mídia, né? O Jorge detestava ter a privacidade dele invadida, enfim. Principalmente depois que o John morreu, ele ficou muito paranoico com tudo isso. Você veja a ironia, né? Em 99 ele seria atacado lá por um maluco. Aí tem I Really Love You, que é uma música engraçadinha, bem humorada, assim, tipo, sabe, trilha de filme de Monty Python. É bem interessante, tem um vocal lá caricato, né? De um cara cantando grosso lá na música, fazendo graça, né? Aí tem uma versão, uma música instrumental que é Grease, é uma música bem leve, assim, bem uma levadinha, uma música de melodia suave, assim, é quase que um soft jazz ali, bem maneirinho. Aí Gun Trouble, a música que encerra o lado 1, é uma música interessante, assim, alegre, pra cima, com uma boa instrumentação, com um riff bem característico do Jorge, que ele gosta de fazer, gostava de fazer, ele pegava, desenhava uma melodia num riff, ele repetia esse riff pela faixa toda e fazia desse riff a melodia principal, né? A puxada para a melodia principal da música. No lado B é um lado mais morno. Ela começa bem com Mystical One, que eu tentei tocar aqui. É uma balada bonita em que ele fala que ele é mesmo um cara místico, que ele tem o jeito dele ser, mais voltado para para esse terreno da filosofia hinduísta, né? Não ser um cara mais calmo, mais relaxado, que gostava de trabalhar no jardim dele, né? E eu diria que assim, as músicas bem empolgantes ou satisfatórias do disco terminam meio que por aqui. Know the Light é uma música interessante, assim, uma balada, mas é bem lenta, bem morosa, conduzida por sintetizadores demais. Eu não acho uma coisa assim tão bacana. Aí vem Baby Don't Run Away, é uma música bonita, mas também morosa, com coro feminino, se eu não estiver enganado, assim, bem forte, cantando a faixa, cantando junto com o Jorge, mas também carregada de sintetizadores, de teclado. Dream Away é a música que ele fez, trilha sonora de um dos filmes do Monty Python lá na ocasião. É uma música bacana, um pouco mais animada, mas, né, não é uma grande música, é mais uma música assim de trilha sonora, né? Ou seja, não é uma música que foi feita para se destacar por ela mesma, né? Mas como algo assim de segundo plano. E aí termina, curiosamente, com Circles. A exemplo do que ele fez no LP de 79 com Not Guilty, que é uma música que ele havia composto lá para o álbum branco dos Beatles, Circles também foi uma música que ele gravou para aquela ocasião. É uma música também que tem uma levada bem mística na letra, ele fala da vida que se desenrola através de círculos, né? Mas tem uma melodia interessante, diferente, bem ousada no meu modo de ver, para 1968. Aqui ela foi refeita, claro, mas padeceu do que padece, no meu modo de ver, o disco todo, que é um enfoque nos teclados, na tecladeira toda, né? Do Gary Wright, que participou da banda, né? Eu vou ver aqui o nome dos músicos, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Bom, tem o Legs Larry Smith, tem o Gary Wright,
Nem tem aqui o nome dos músicos, gente. Nem tem. Que loucura. Ah, não, tem sim. É o Jim Keltner na bateria, o Mike Moran no baixo, nos sintetizadores, o Ray Cooper na percussão, ele era muito próximo do George, né? O Billy Preston também está nos teclados, o John Lord do Deep Purple, que era vizinho do George, né? Tá nos teclados aqui também, né? Ou seja, é um disco que tem o Herbie Flowers no baixo, enfim. É um disco bastante voltado, bem baseado em termos de arranjos e de instrumentação nos teclados. Então ficou aquela coisa assim muito etérea, sabe? Aquela coisa assim morosa, meio lerda. Ele não provoca uma sensação assim de angústia como o Extra History, mas ele provoca uma sensação assim de empanturramento de timbres, entendeu? De teclados, assim. Uma coisa muito etérea, acaba sendo enjoativa. A essa altura, ouvir um álbum inteiro do George Harrison estava muito difícil, porque as músicas, apesar de boas, elas tinham uma levada muito parecida. O George não era um cara que tinha um groove assim muito intenso, né? Então ele normalmente gravava baladas assim, 4x4, nessa fase eu tô falando principalmente, né? E assim, as músicas do Jorge nessa ocasião me lembram assim uma espécie de rio correndo, né? Lentamente no meio de umas montanhas com passarinhos cantando ao fundo, sabe? Você ouvir um disco inteiro assim naquela ocasião era muito dissonante do que estava sendo feito no mercado, mesmo que estava sendo feito de bom, né? Tinha muita coisa boa assim em termos de rock, de propostas novas assim, né? E o Jorge foi soando cada vez mais anacrônico, cada vez assim fora dos padrões eh, da época. E eu digo dos padrões bons, não estou me referindo aos padrões ruins. Graças a Deus que ele estava fora dos padrões ruins. Mas ele acabou soando assim meio que realmente um peixe fora d'água, literalmente. Mas no final, no cômputo final, o Gun Trouble é um bom disco. Eu me lembro que foi o primeiro disco dele, assim, em anos que eu não ouvi muito. Ouvi alguma coisa. Eu gosto aqui muito de Wake Up My Love, That's the Way It Goes, Gun Trouble, a música, e Mystical One. São as 4 faixas que eu mais gosto desse disco. As restantes dá para levar ali, dá para ouvir de vez em quandíssimo. Pessoal, curtições, compartilhamentos, likes, valeu, eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal. Tchau!